Olá, meus queridos. Um grande prazer poder estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela sua presença. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte aqui do grupo que acompanha aqui as experiências, nosso ponto de vista, nossas observações, aquilo que nós analisamos e também a opinião de vocês, que muitas vezes são trazidas aqui. Hoje eu vou trazer nesse vídeo a experiência de um querido que compartilhou, me enviou um e-mail, e aí nós vamos chamá-lo aqui de Francesco, vamos chamar assim, para não identificá-lo, tá bom? É uma experiência que a pessoa compartilhou comigo, não me autorizou a citar o nome verdadeiro, então eu vou substituir aqui por um outro nome, correto? Então o relato diz assim, ó: Bom dia, Alexandre. Com tantos canais, já te tinha visto em algumas lives do Adriano e gosto dos teus comentários. Recentemente inscrevi-me no teu canal e estou a começar a ver os teus vídeos. Batizei-me em 1974, outubro, para ser salvo em 1975. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa que é um dos sobreviventes do Armagedon de 1975, que naturalmente não aconteceu, né? O início do reinado milenar de Jesus estava previsto para 1975. Aí ele continua, o nosso querido Francesco. Filho de pai fanático, só queria atingir os 18 anos para fugir da repressão. Aos 18 anos, apesar de muitas dúvidas, perpetuadas por muitos anos, as crenças bíblicas pareciam mais corretas que noutras religiões. Casei-me aos 20 anos com a minha esposa TJ. Como fazia tudo certinho, exceto contar as horas do testemunho como a maioria, só contava quando começava a tentar falar, até que parava de tentar falar, descontando as pausas para comer e beber, dava menos horas que a média da congregação. Em geral, os irmãos relatam as horas assim, sabe? Já está se arrumando, já está contando as horas, né? Começa assim, acordou, já começa a contar as horas. Depois sai do serviço de pregação, aí vai fazer compra, vai para o salão de beleza e tal, e só para de contar as horas quando chega em casa. Aí um monte de gente era pioneiro, né? Mas o querido aqui disse que só contava as horas quando começava a tentar falar, dava as pausas dos momentos de lanche, de comer, e depois quando concluía mesmo a última fala com o morador ali. Naquele momento é que ele parava de contar, de contabilizar suas horas de campo. Por isso ele disse que tinha uma média de atividade menor que a congregação. Como trabalhava nos pré-congressos, nas preparações dos congressos, né? Após a Revolução de 1974, era conhecido e conhecia alguns dos ditadores do início, que deu histórias complicadas hoje hilariantes. Então ele vai citar aqui alguns dos eventos que aconteceram lá na época da sua juventude, né? Isso lá nos anos 80 já. Uma situação completamente diferente do normal. Durante o período em que foi designado servo ministerial, a congregação tinha mais assistência ao estudo de livro de segunda-feira do que na reunião escola e serviço na quarta-feira. Então, antigamente tinha, né? A programação das reuniões era, no meio de semana nós tínhamos segunda ou terça o estudo de livro de congregação, que era na casa de algum irmão, e tinha um estudo que era no Salão do Reino. Na quarta ou quinta, dependendo, né, da programação da congregação, tinha outras duas reuniões simultâneas. A escola do Ministério Teocrático e a reunião de serviço. E aí no fim de semana tinha mais duas reuniões simultâneas. O discurso público seguido do estudo de A Sentinela. Totalizando 5 reuniões. Tudo isso foi condensado. O estudo de livro de congregação passou a ser junto com as outras duas, né, no meio de semana. Aí vem a escola do Ministério Teocrático, depois vem, agora é Nossa Vida e Ministério Cristão, não é mais reunião de serviço, né? Nossa Vida e Ministério Cristão, e o estudo de livro resumido. Bem curtinho, aquela coisa corrida que já não se aprendia muito, agora se aprende muito menos. No final de semana, o discurso público reduziu de 45 minutos para 30 e o estudo seguido do estudo da revista A Sentinela. Muito bem. Ele diz então aqui, ó, 1993, a minha filha tem um desfalecimento, fomos ao hospital. Quando recupera, algumas horas depois, um TAC tinha revelado
tomografia computadorizada, acho que é isso, né? Tinha revelado um tumor cerebral maligno. 3 anos de vida, metade da qual presa em uma cama com muitas dores. O neurocirurgião desse hospital fazia parte da lista da Sociedade Torre de Vigia como cooperadores. Esse aqui é um arranjo que tem para quem faz parte da COLI, é que conhece melhor. Que tem os médicos que são cooperadores. Eles não são necessariamente testemunhas de Jeová, não são da organização, mas cooperam com a COLI. Ou seja, em casos que envolvem questão do sangue, eles estão ali para cooperar. Para facilitar os atendimentos que não envolvam questão de sangue. E aí ele cita aqui que esse médico, o neurocirurgião, era um cooperador. As operações para remover parte do tumor, libertando espaço do cérebro para continuar a crescer até atingir a fase 4, não necessita de sangue. No entanto, as ordens do corpo governante eram entregar o documento de isenção do médico, o qual ele não aceitou. Todos os outros neurocirurgiões dos outros hospitais de Lisboa, em Portugal no caso que ele está falando, rejeitaram operar a filha dele, no caso aqui, que ele cita o nome, mas eu não vou citar. Então o que quer dizer isso? Eu me lembro, por exemplo, no caso da minha segunda filha, quando estávamos fazendo o pré-natal, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e quando foi na hora do parto, nós conversamos com o médico, né, que era o obstetra, acho que é assim que fala, né, que faz o parturiente, acho que é isso, não sei, não lembro bem o nome, mas acho que é obstetra. E aí falamos a questão do sangue, ele disse que não ia precisar e tal, mas mesmo assim nós queríamos entregar esse documento de isenção, mas eles disseram que não, que nós deveríamos assinar um documento como é que se diz? Dizendo que se for necessário, se for preciso, não era preciso, mas num caso extremamente, né, raro que poderia acontecer, que eles aplicariam sangue se nós daríamos o consentimento. Aí, por via da dúvida, mesmo que a chance fosse menor que 1%, nós preferimos não. E aí corremos a noite toda, e aí minha esposa já estava, né, a bolsa já havia estourado e tal, uma coisa delicada. E nós fomos em vários hospitais e todos, né, batemos com a cara na porta, até que chegamos num hospital onde não citamos a questão do sangue. Foi aí que ela foi internada, no Hospital das Mulheres. Não citamos a questão do sangue. Por não ter esse problema, né, a gente ia tentar fazer o normal, então não ia precisar fazer a cirurgia, no caso, né, a cesariana, então não ia correr riscos se fosse normal. Mas acabou que de madrugada não teve dilatação suficiente, teve que fazer a cesariana e eu estava no desespero, fiquei lá acordado a noite toda, até que, por fim, deu tudo certo, não precisou de sangue, não teria precisado talvez nos outros que nós fomos, mas por causa dessa implicância, né, nós tivemos esse contratempo que poderia ter resultado em algo pior, né? Algo ruim. Pior não, porque não deu nada errado, mas poderia ter resultado em algo ruim, infelizmente. Um caso parecido é o que o nosso querido está citando aqui. Ó. Foi operada no Porto, num hospital particular por outro neurocirurgião cooperante, mas com dinheiro envolvido, aí tinha que pagar. Estava sem emprego, sem dinheiro, e o meu pai, ancião, com posses, não ajudou. 1 ano e meio depois, nova necessidade de operação. Dia do memorial, fui ao Porto negociar os valores da operação. No regresso no memorial, fui informado que fora designado ancião. Então, nessa correria toda, esse desespero todo, ele ainda foi designado ancião. Foi a altura mais difícil da minha vida, sem dinheiro, sem emprego, com a filha condenada à morte. Segredo que só eu e minha esposa sabíamos. Entre trabalho e outro, o que aparecia, e ir à reunião, então às vezes ele tinha que arrumar um trabalho aqui, outro ali, né? Estava sem emprego, ainda tinha que ir à reunião, a prioridade era trabalhar. Na primeira vez na sala B, o presidente disse que eu colocava a minha família em primeiro lugar, à frente de Jeová. Levantei-me e saí. Na segunda vez, ele já estava preparado. Saiu atrás e fez uma gritaria na frente de toda a congregação enquanto eu saía com a minha esposa e filha. Fiz queixa ao superintendente de distrito, talvez de circuito no caso. Acho que nessa época ainda tinha o superintendente de distrito. Conclusão, fui removido do corpo de anciãos. Ele foi reclamar e acabou sendo removido do corpo de anciãos. Durante anos continuei a lutar por justiça, que nunca aconteceu. Muitos documentos que guardo posso compartilhar contigo. Em 2015 ainda não sabia
desse critério do corpo governante sobre apostasia. Enviei e-mail ao Betel informando que, estando proibido de comentar e de pregar, agora me sentia um adorador de Jeová e não uma testemunha de Jeová, não um TJ. Em 2022, um simpósio no domingo no Congresso Mefibosete, onde o filme mostra um ancião chegar ao salão e ser proibido de entrar na reunião de anciãos, pois tinha sido removido de ancião, eu decidi. Enviei um e-mail a Betel. A partir de hoje, os meus irmãos não me chamarão mais de Francesco. O meu nome passa a ser Jó Mefibosete. Vou comunicar ao coordenador e a todos que me chamam de Francesco a primeira vez. Jó Mefibosete, Jó, irmão, ou conversa sem nome. A segunda vez que me chamarem de Francesco, vou responder: tu és estúpido? Uma irmã, no testemunho, pela terceira vez garantiu que ia continuar a me chamar de Francesco. Levou um arrepio tão grande que agora estou ostracizado por toda a congregação. Esse foi um breve depoimento, ele já conseguiu contato com ele. Vou ver se eu consigo ver se ele vem aqui ao canal para poder contar a experiência, né? Se ele se sentir à vontade para isso. Ele já me mandou algumas coisas que eu ainda não baixei para ler, mas eu vou ler lá alguns relatórios que ele tem, alguns documentos. Mas eu quero agradecer ao nosso querido irmão Francesco, de Portugal. Quero agradecer também a vocês pela atenção. E se você ainda não enviou o seu e-mail contando a sua história, manda. O e-mail do canal é pensamentovivo75@gmail.com. Essa também é a chave Pix do canal, caso alguém queira ajudar com qualquer oferta, qualquer colaboração. Muito obrigado aí pela ajuda e pelo apoio de vocês e também pela atenção. Até os nossos próximos vídeos. Até lá!